É mais fácil vocês lembrarem na ordem, tá? Para você postular, para você provocar o judiciário, a primeira coisa é como você bater na porta. Eu falei isso na primeira aula. Você bate as portas do judiciário, o juiz pergunta de lá o quê? Quem é? Quem é você? Quem é você? É a primeira coisa que ele vai perguntar. Então, você vai ter que demonstrar a primeira condição da ação, que é a legitimidade. Vou pegar um exemplo. Eu piso no pé dele aqui. Aí ele fala, pô, aí eu falo, não gostou? Aí ele, não gostei, você não vai pedir desculpa? Eu digo, não. Aí ele fala assim, isso não é educado da sua parte. Eu digo, me processe. Aí ele não quer me processar. Ela pode me processar pedindo indenização por dano moral para ele? Por que não? Porque se o juiz perguntar quem é, ela disser, sou eu que estou pedindo indenização para ele, o juiz vai perguntar o que você tem a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Isso é legitimidade. A gente diz que alguém é legítimo quando aquele direito que está sendo discutido, você demonstra ou alega, né? Alega ser titular. Aquela legitimidade que a gente chama de legitimatio em latim, ad causam, essa legitimidade para a causa, ela diz respeito à titularidade do direito. Até aqui, ok? Até aqui, ok, gente? Sabe onde é que está isso no código? Salvo engano, o artigo 6º diz assim, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. Vê se é o artigo 6º que fala assim. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. Está dizendo o quê? Que como regra, eu só posso postular em nome próprio direito próprio, tá? Então, vamos rabiscar o código, é o melhor jeito para vocês estudarem durante a faculdade. Pega o artigo 6º, pega essa primeira parte do artigo, porque o artigo tem duas partes. Ele fala assim, ninguém poderá postular em nome próprio direito alheio, salvo quando a lei expressamente autorizar, algo assim, né? Salvo quando expressa em lei ou permitido por lei. Primeira parte, então, sublinha e escreve do lado, legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária. É aquela legitimidade regra, tá? Eu só posso postular em nome próprio direito próprio. Então escreve legitimidade ordinária e pode colocar entre parênteses legitimidade para a causa. Legitimidade para a causa. Artigo 6º, primeira parte. Legitimidade, quem não está com código escreve no caderno se quiser. Artigo 6º, na primeira parte, fala da legitimidade ordinária, que é a legitimidade para a causa, ok? E que a gente pode também dizer que é a legitimidade que é condição da ação, tá? Condição da ação. Se quiser associar com o latim, legitimatio ad causam, para não confundir com aquela chamada legitimatio, perfeito, ad processum, que é a legitimidade para o processo. Eu não vou falar disso aqui agora para não confundir vocês. Legitimatio ad processum, apenas uma observação, não é condição da ação. Condição da ação é a legitimatio ad causam, tá? Agora, eu falei legitimidade ordinária. Por que eu estou falando que ela é ordinária? Porque existe uma legitimidade extraordinária, que vocês estudaram no semestre passado. Se a ordinária é a que diz que eu só posso postular em meu nome um direito meu, a extraordinária é aquela que diz que eu posso, em meu próprio nome, postular um direito alheio. Então, onde é que está isso no código? Na segunda parte do artigo 6º. Quando diz lá, salvo quando autorizado por lei, o código, o legislador está dizendo o seguinte, olha, em alguns casos, você poderá, em nome próprio, postular direito alheio. Perceberam? Então, escreve aí do lado, legitimidade extraordinária. Agora, a legitimidade extraordinária tem um outro nome. Como é que ela cai no concurso? Com que nome? Substituição processual. Substituição processual. Quando você diz que alguém é substituto processual de outrem, esse substituto processual, ele está no seu próprio nome, postulando o direito de um terceiro. Vamos tentar um exemplo? Sindicato, né? Deixa
acho que uns 2 anos para cá, o Supremo teve que se posicionar sobre essa questão e entendeu que sim, os sindicatos são substitutos processuais dos seus filiados, tá? Significa dizer o seguinte: se o sindicato dos professores quiser entrar com uma ação contra o CEUB, postulando direito dos professores daqui, algum direito violado, ele não precisa da minha autorização, ele não precisa disso, e ele não precisa de uma procuração minha. Ele não precisa. Por quê? Porque ele, por lei, né, por força, na verdade é a Constituição que fala que ele pode representar os seus filiados, e o alcance dessa representação o Supremo já entendeu dessa forma, né? Ele pode, em nome próprio, postular um direito que é meu, tá? Um outro exemplo, o autor popular. O autor popular. Vamos supor que o nosso atual governador do Distrito Federal, Wilson Lima, baixe um decreto permitindo o pagamento dos contratos que foram celebrados com essas empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E ele autorize pagamentos na ordem de 150 milhões de reais. Vocês aqui, todos aqui têm título de eleitor, não tem? Todos vocês têm título de eleitor. Então, todos vocês atendem ao único requisito para que possa ser movida uma ação popular. Requisito que eu digo de legitimidade, tá? Para poder mover uma ação popular. Você chega e fala: ah, não, eu não acho que ele pode fazer esse pagamento agora, não. E se esses contratos estão sob suspeita, como é que ele vai liberar esse dinheiro? Depois essa empresa quebra, não cumpre o combinado e esse dinheiro não volta nunca mais para os cofres públicos. Para que serve a ação popular? Uma situação dessa. Você chega em casa e diz: não, eu vou contra esse ato. Prepara a petição como autor popular, claro que tem que estar representado por advogado, junta a cópia do seu título de eleitor, e aí você move a ação pedindo a um juiz que, numa liminar, suspenda aquele decreto que foi assinado pelo governador em exercício, tá? Pergunto, os 150 milhões que ele está pedindo lá o bloqueio, pertencem a ele? A um de vocês que moveu essa ação? Não, então vocês estão agindo como o quê? Legitimados extraordinários, um substituto processual. Perceberam a diferença? Eu posso, em meu nome, postular algo que não é meu, tá? O presidente da OAB, pela lei, pelo estatuto da OAB, ele pode postular direito relativo aos advogados inscritos lá regularmente na OAB. Aliás, para ser advogado tem que estar inscrito regularmente na OAB. Porque a lei assim autoriza, tá? Então vamos separar. Se a gente fosse organizar isso aqui no esqueminha, eu tenho aqui legitimidade. Legitimidade ad causam, que é condição para ação, condição da ação. Eu tenho de 2 tipos essa legitimidade: ordinária e extraordinária. Todas elas estão no artigo 6º do CPC, tá? Aqui na primeira parte, a ordinária, aqui na segunda parte. Primeira parte, segunda parte, tá? A extraordinária também é chamada substituição processual. Aí eu tô falando isso tudo aqui, aí às vezes, tô cansado, sexta-feira, 7h30 da manhã, eu tô estudando isso, não vou anotar isso aqui não. Sabe por que é importante a gente ver cada detalhe desse? Sabe como é que pega vocês numa prova, num concurso, ou até aqui na faculdade mesmo? O camarada coloca assim, ó: